Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? Estamos chegando ao nosso último episódio da nossa websérie sobre produtos de IP. Quero agradecer imensamente o Pedro Monteiro e o Eduardo da LuxFibra por esse episódio aqui, pelas suas participações. Espero que vocês aproveitem, gostem bastante e tenham e possam receber conhecimento a respeito desses produtos e soluções que estamos apresentando. Meu muito obrigado e tudo de bom. Obrigado, Marco. Hoje eu sou Pedro Monteiro, sou aqui da Nokia, quem não me conhece. Eu atendo o mercado de SPs, sou pré-vendas de IP, e hoje a gente vai falar do módulo de serviços do nosso 7750, que é o módulo ESA. Tá? Então, para quem ainda não conhece do SR1, eu peço que procurem aí sobre o capítulo 2 da nossa websérie, que a gente detalhou o SR1. Eu vou fazer um brief aqui, passar de novo pelo SR1, as principais características dele, mas quem quiser mais detalhes, por favor, acessar lá o capítulo 2, que tem mais conteúdo sobre o SR1. Então, quando a gente fala ali dos roteadores Nokia, do SR1 e de vários outros do portfólio, são roteadores multisserviços. Então, quando a gente fala do CGNAT, a gente faz BNG e faz CGNAT também na mesma caixa. Então, quando a gente faz CGNAT, tudo que não é nativo de roteador, de roteamento, a gente precisa de recursos extras para fazer essas funções avançadas. Então, por exemplo, IPsec, DPI, Firewall, são funções que não são nativas de um roteador, assim como o CGNAT. E para isso a gente precisa de um módulo que agregue mais capacidade aos roteadores. Mas o sistema operacional do roteador em si, ele já está preparado para todas essas funções. Então, o SROS, nativamente dentro dele, ele já está preparado para fazer tudo isso aqui, incluindo o CGNAT. Então, o SR1, nosso equipamento, aí, o carro-chefe da Nokia no mercado de SP, é um roteador próprio, com chipset próprio, FP4, 3 TB de capacidade, você equipa ele até 4 TB no número de interfaces, ou seja, até 8 portas de 400, até 40 portas de 100, ou 240 portas de 10 com breakout. Ele faz funções ali de BNG, tanto PPPoE ou IPoE, até 128 mil usuários, faz BGP, Full Routing, a capacidade dele de roteamento são 34 milhões de rotas na tabela RIB do BGP, e a gente faz agregado a todas essas funções a função de CGNAT com o módulo ESA. Tá? Então, se você observar aqui o roteador, a gente já detalhou ele no outro capítulo, a maioria das portas aqui são portas de alta capacidade. Então, antes de falar do módulo ESA, eu vou introduzir o conceito de satélite, tá? Que eu acho que é importante para entender o que é o módulo ESA. Então, se você olhar aqui, essa foto aqui, são portas de 100 GB, então são 12 portas de 100. Se você olhar essa outra placa aqui, são 6 portas de 400, que é FPDD. Então, se você pensa assim, como que eu atendo portas de 10 GB? Como que eu atendo portas de 1 GB? Tá? Então, a gente tem um conceito, uma solução chamada satélite. Então, o satélite, o que é? É você pegar lá um equipamento do portfólio da Nokia, um switch, por exemplo, do portfólio SAIS FX, tá? Que ele pode funcionar de forma independente, de forma standalone, mas quando você liga ele ao 7750, ele vira uma placa desse roteador. Então, ele vira um satélite, ele vira um equipamento satélite ao 7750. Então, qual é a vantagem de você ter um equipamento satélite? Eu vejo 2 grandes vantagens. Primeiro, que você não subutiliza um slot aqui do roteador. Hoje a Nokia tem roteadores com até 18 TB de capacidade, com chipset FP5. Aí imagina se esse roteador precisasse ali de portas de 1 GB ou portas de 10 GB. Se você botar aqui 20 portas de 10 num slot de 18 TB, você vai estar consumindo ali num slot de 18 TB 200 GB. Então você está subutilizando esse slot. Então, em vez de você usar o barramento do roteador aqui com uma placa nativa em 10 GB, você liga o uplink aqui em 100 GB e abre as portas de 10 no equipamento satélite. Mas, logicamente, você na configuração, você enxerga esse equipamento como uma placa desse roteador. Então, o pacote que vem de uma OLT e bate no satélite, ele é encaminhado para o roteador e o roteador que toma as decisões, o roteador que roteia aquele pacote. Então, a primeira grande vantagem é você não subutilizar esse slot. Cada vez a gente tem equipamentos com mais capacidade e as portas legadas, ali 1 GB, 10 GB, vão ficando para trás.
Então, para você continuar atendendo essas placas, a Nokia desenvolveu a solução de satélite. A segunda vantagem é que muitos provedores colocam aqui um switch de baixa capacidade, né, que tem uma tabela de roteamento pequena, ou o MPLS não funciona direito, não consegue balancear, tem uma série de limitações lógicas aqui. Né? Quando você usa um equipamento como satélite, as escalas são do roteador. Né? Então, como o pacote baixa no satélite, encaminha para o roteador, o roteador toma essa decisão. Então, a outra grande vantagem é a questão de escala. Né? Você não fica limitado com um switch ligado ao roteador. Né? Esse está ligado fisicamente como um switch, porém, ele virou uma placa externa daquele roteador. Então, esse é o conceito de satélite. Por que é importante entender esse conceito? Porque o módulo ESA ele é um satélite de serviço. Tá? Então, aqui tem um satélite de interfaces, tá? Da família SAIS, FX. Ele tem lá 4 uplinks em 100 GB e você consegue abrir em até 64 portas de 1/10. Então, esse aqui é um exemplo de um satélite de interface. Agora, o módulo ESA. Né? O módulo ESA ele é um satélite de serviços, né? Serviços de valor agregado, serviços de valor avançado. Então, quando a gente fala ali de DPI, CGNAT, IPsec, funções de gateway, Wi-Fi, Firewall, são funções que não são nativas de um roteador. Então, você precisa agregar ao roteador mais processador e mais memória para você poder tratar esses serviços. Então, se a gente voltar aqui um pouco no passado, como que os vendors faziam e os provedores ainda fazem até hoje, né? Eles empilham aqui equipamentos para fazer funções discretas, né? Então, você precisa de um peering, você bota um equipamento, você precisa de um BNG, você bota aqui um BNG, um CGNAT, você vai empilhando equipamentos no seu data center e aí ocupando espaço, gastando mais energia, são equipamentos com sistemas operacionais diferentes, você tem uma dificuldade operacional aqui dentro do seu data center, né? Então, a Nokia, na primeira evolução aqui, ela gerou uma placa, ela desenvolveu uma placa de serviço chamada ISA, tá? Integrated Service Appliance, que ela introduzia ao roteador mais capacidade. Então, basicamente, ela introduzia processamento e memória extra a esse roteador. Então, a primeira versão do módulo ISA entregava 20 GB de capacidade extra aqui para o roteador, para fazer todos esses serviços avançados aqui. Você configurava ela, por exemplo, para CGNAT, ela te entregava ali até 20 GB de CGNAT, tá? A segunda versão, a ISA 2, te entregava ali 40 GB de CGNAT. E você tinha uma placa ISM que, na verdade, era um equivalente a 2 ISAs. Então, isso fazia sentido para versões de chipsets mais antigas, né, que você tinha ali 50 GB por slot, 100 GB por slot. Mas quando a gente vai evoluindo os chipsets dos roteadores, o roteador ele evolui muito rápido. Né? Hoje a gente está na 4ª e 5ª geração do nosso chipset, FP. Então, a gente tem roteadores ali, como eu falei, de até 18 teras de capacidade e a placa ali de 40 GB. Então, a placa não evoluiu na velocidade que evoluiu o chipset do roteador. Porém, o software do roteador já está preparado para fazer essas funções avançadas. Então, a segunda grande evolução da Nokia aqui foi trazer essas funcionalidades da placa ISA, né, e trazer isso para fora num appliance chamado ESA, de Extended Service Appliance. Então, em vez de para você comunicar com essa placa, com esse módulo, em vez de você usar o barramento aqui do roteador, né, você passou a usar uma porta de 100 GB. Então, você passou agora a ligar uma porta de 100 GB e fazer ali a função de CGNAT, por exemplo. Então, o módulo ESA aqui de 1RU, ele entrega ali 80 GB de CGNAT. Então, o que você está agregando ao roteador? Processador, né? Ele tem ali 24 cores, Intel mesmo, e mais memória RAM, tá? Memória RAM ali, 192 GB de RAM. Então, se você olhar o módulo ESA, ele é baseado num servidor, mas ele não tem HD, ele tem disco. Então, você não consegue fazer nada com o módulo ESA que não seja um satélite, um escravo aqui do roteador. Inclusive, o software que é carregado aqui no módulo ESA, ele vai aqui dentro da Compact Flash do roteador. Então, quando você boota o módulo ESA e configura a porta do roteador aqui para receber esse módulo ESA, o software que está aqui é carregado no módulo ESA, ele instancia aqui um KVM, e aí você configura uma máquina virtual para fazer uma função ali avançada, seja CGNAT, IPsec, DPI, Firewall, o que você configurar. Basicamente, os provedores utilizam o módulo ESA para fazer a função de CGNAT, ali 80 GB de CGNAT inicial com um módulo.
Ah, mas se eu precisar de 160 GB de CGNAT, você pode colocar um segundo módulo ligado ao roteador numa outra porta de 100, e aí você vai fazer 160 GB de CGNAT, né? Você consegue escalando isso conforme a necessidade. A gente tem, por exemplo, um módulo ESA com mais capacidade, né? Com 2 processadores de 32 cores e 512 GB de RAM. Então, com esse módulo aqui, você consegue entregar 300 GB de CGNAT. Então, vai depender ali da necessidade do provedor e da capacidade desse provedor, né? Eu tenho aqui no meu laboratório um SR1, tá? Ele tem um módulo ESA, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, quando a gente fala que o módulo ESA ele é uma placa, realmente, ó, você consegue fazer o troubleshooting direto aqui no roteador. Então, eu consigo visualizar que a minha ESA está apta, está funcional, né? Eu consigo visualizar aqui o número de cores, né, que eu aloquei para fazer a função que eu quero, o número de memória RAM, e aqui as VMs que eu configurei dentro desse módulo. Então, eu configurei como VM Type BB, né, Broadband, para fazer a função de NAT, e a configuração é muito simples. Eu entrei aqui dentro da hierarquia de config, e eu simplesmente digo qual porta que vai receber aquela ESA, e eu crio as VMs ali, alocando a quantidade de recurso que eu preciso. Então, aqui eu criei 2 VMs para teste aqui no meu lado. Eu poderia ter alocado todos os recursos numa VM só, tá? Então, aqui eu criei 2 VMs, diz qual é o tipo dessa VM e aloco os cores de CPU e memória RAM. Então, toda a configuração a partir daí, do seu CGNAT, né, do seu bloco de portas, IPs, etc., é tudo aqui feito no roteador, você não faz nada no módulo ESA. Ele virou uma placa do roteador, né? Você consegue, de novo, aqui ver o status do seu módulo, e toda a configuração de CGNAT está dentro aqui do roteador, né? Dentro do contexto de NAT, eu configuro aqui os pools, né, de IPs e portas, e você não faz mais nada na ESA, você esquece que a ESA existe. Virou uma placa ali do roteador, só que no conceito de satélite. Então, esse é o módulo ESA. Você consegue agregar serviços extras ao roteador, né? Então, se você comprou, por exemplo, um SR1 para fazer uma função ali de peering de rede, de BGP, e depois você quiser comprar o módulo ESA extra para fazer a função, agregar a função de CGNAT no roteador, beleza, você vai lá, compra o módulo, liga uma porta nele e faz o CGNAT. Mesma coisa, se você tiver um roteador na Nokia fazendo a função de BNG e você quer agregar a ele a função de CGNAT, é só introduzir o módulo ESA, tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês um pouco do conceito de satélite, né? O que é o módulo ESA, mostrar na linha de comando que ele é uma placa mesmo, né? Depois que você configurou o primeiro startup inicial, você esquece que ele existe. Igual quando você introduzir uma placa no roteador, você tem que configurar aquela placa inicialmente, né? Isso é normal. Então, depois que você configurou aquela placa, você opera ela normalmente, né? Sem problema nenhum, e o módulo ESA é a mesma coisa. Hoje está com a gente aqui o Eduardo, da Lux Fibra, né? Ele tem SR1 na rede dele, módulo ESA, e a gente trouxe ele aqui para trazer um pouco também da experiência dele, né, com a Nokia, trazer um pouco do mercado, o que ele vê ali, o porquê que ele escolheu a Nokia. Então, Eduardo, bem-vindo. Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou Eduardo da Lux Fibra, e a gente vem namorando os equipamentos Nokia há muito tempo atrás, né? Eu me lembro que eu fui numa reunião do leilão das sobras, quando a Nokia ainda estava na Anchieta, lá, sabe? E aí lá tinha uma parede que vocês abriam, assim como se fosse um show que mostrava todos os equipamentos. Quando eu olhei aquilo, eu quase que eu caí para trás, né? Porque nós fomos lá para conhecer os rádios, para fazer o 3G, aquela coisa, né? Que, aliás, não vingou. Aí eu olhei aqueles roteadores, aquelas coisas, e eu perguntei, não sei para quem, se foi para o Fernando, para alguém lá, quanto que custava mais ou menos o mais. Aí eles falaram lá, depende do projeto. Eu falei, puxa vida, mas será que um dia os provedores vão ter acesso a isso aqui? Porque só a operadora, né? E eles olharam para mim e falaram assim, aguarde que você vai ter surpresa. E eu percebi a Nokia no esforço danado com os equipamentos GPON, né, que aí eles foram introduzindo, e a promessa era dessa linha IP tornar acessível para nós, né? A gente vinha de um cenário com equipamentos muito baratos, né, e que
não falo mal deles, porque eles fazem parte da história do início dos provedores, né? Mas hoje, com a demanda, com a exigência, com ataques, com consumo de energia, espaço em data center, você começa a fazer conta, cara, aí não dá. E aí a Nokia, num esforço junto com a DPR aí, proporciona para a gente condições de estar adquirindo. Eu acho que hoje o provedor ele tem que começar a olhar diferente para os equipamentos Nokia, porque eles são concebidos para o segmento de telecom. Nós mexíamos até então com equipamentos que não foram concebidos para esse fim. E você nota a diferença da capacidade. Por exemplo, você estava falando, Pedro, do módulo ESA, nós tivemos um aumento de consumo de banda, de transporte, porque você notava que tinha alguma coisa represada. Algum gargalo, né? Algum gargalo na em rede. algum momento, e que você não vê. E eu queria até falar mais uma coisinha, baseado nessa questão de equipamentos enterprise, para de telecom, eu troquei os switches também, porque a gente viu a importância de você ter um switch Nokia também, rodando no meio do caminho. Não adianta você colocar todo o roteador, o módulo ESA, e de repente você matar essa operação com um switch que a gente não sabe, mas perde pacote. E a gente não consegue enxergar. Então, nós fizemos fim a fim. Hoje, a rede da Lux Fibra, ela começa com Nokia e termina com Nokia na casa do cliente, 100%, entendeu? Muito bom. Isso aí você está trazendo mais qualidade para a rede e o cliente, a experiência do cliente, né? A experiência do cliente é outra. Tranquilidade para vocês de operação e experiência melhorada para o cliente, né? A ideia você saber que você tem um equipamento com capacidade para suportar ataques e não arreia. Nos tempos de hoje, daqui para frente, isso vai ser fundamental. Quem não pensar, quem não tiver a cabeça desse jeito, vai ter problema no mercado, porque os clientes hoje são muito exigentes. Sim, qualidade, né? Qualidade. Não Sim. Basta ter preço, né? Preço barato. Botar um plano barato, mas que fica caindo o tempo inteiro, a internet caindo o tempo inteiro, tendo problema. Não é só preço, né? Você tem que ter qualidade na rede, né? Sim. Isso aí. E nós estamos muito satisfeitos da Lux Fibra, estamos muito satisfeitos, muito tranquilos. Fizemos a virada toda e, olha, até estava conversando com o Tei que eu vou mudar o contrato dele, porque ele não trabalha mais, né? Então fica só assim. Ó. E é incrível. E a gente já tinha o LT da Nokia também, que é uma coisa. Nós colocamos o ONews da Nokia, não gostamos de colocar outras coisas na ponta, entendeu? Outras marcas na ponta, para justamente ter essa tranquilidade. E a gente nós conquistamos isso. Não, que bom. Ainda mais no mercado competitivo, né? Que demais. Conquistar cliente é difícil, né? Se você perder os que você tem por uma rede ruim, né? Não pode. Mais fácil. É muito fácil hoje em dia. É muito fácil perder o cliente, né? O cliente troca hoje de operadora muito fácil, né? Tem vários planos, várias promoções, ele vai lá e troca. Exatamente. Então, exatamente. Esse é um trabalho que o provedor tem que ter na cabeça, que é mais ou menos isso. O cara sente na ponta. Jogadores, por exemplo, quando colocamos o módulo ESA, houve uma diminuição de ping, nós não temos reclamação com jogos, entendeu? Então, o negócio é outro mundo. Como a DPR fala, vem para a luz. É desse jeito que funciona. Exatamente, a ideia é essa, é o que você comentou mesmo. A Nokia é uma empresa gigante, né? Pensada para o mercado de telecom, para as grandes operadoras, né? As grandes Tier 1 aí. E a gente trouxe a mesma qualidade que a gente coloca em todo mundo, em todas as grandes operadoras, para o provedor regional, né? Então muito você bom. Tem a qualidade de uma Tier 1, de uma AT&T no ISP. Isso é um diferencial. A gente não posiciona equipamento para o ISP que é diferente do provedor grande, da operadora. É o mesmo chipset, é o mesmo equipamento, é o mesmo software, a mesma tecnologia, só que numa escala menor para atender o ISP. Essa é a ideia mesmo. Isso mesmo. E parabéns pelo produto. Obrigado. Que isso. Muito bom. Agradeço aí pelo feedback.
Obrigado. Obrigado a todos aí que assistiram os capítulos aí, nossa websérie. Depois virão outras. Agradeço aí pela audiência de todo mundo. E, se quiserem mais detalhes dos produtos da Nokia, entre em contato com a DPR. Podemos fazer aí sessões individuais, né, com cada ISP que precisar mais detalhes. Se precisar de orçamentos também sobre os nossos produtos, por favor, procurar a DPR. E estamos aí, DPR Nokia, para ajudar, né, os provedores e ajudar o crescimento aí do mercado ISP. Obrigado.